pelo anfitrião que é Jesus, cujo alimento é o próprio Jesus. O pão partido e o sangue derramado. Louvado seja o Senhor, que nos comprou por um alto preço. E nessa manhã, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para o Calvário e ver a assinatura definitiva do seu amor por nós. O sangue que foi derramado no nosso lugar, a paixão de Cristo, o amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Isso tudo alcançou as nossas vidas 2000 anos depois, e nós queremos fazer valer, que o Espírito Santo nos ajude a vivermos de tal modo a fazer sentido tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nos perdoe, Senhor, muitas vezes levamos uma vida miserável, uma vida tão distante do Senhor, uma vida que demonstra ingratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Queremos ser reconquistados, ó Deus, queremos ter o nosso coração totalmente tomados pela Tua presença, queremos ser homens e mulheres apaixonados por Jesus, vivendo a radicalidade do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por não ter amarelado naquele dia. Muito obrigado por ter carregado o meu pecado do meu irmão, por ter carregado e ter cravado toda a maldição do pecado naquela cruz. Te louvamos, ó Deus, que privilégio é fazermos parte da igreja de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é saber que os nossos pecados foram perdoados, fomos purificados de toda injustiça. Que leveza, que alegria, que bênção. Recebemos com muita gratidão, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Coma do pão e beba do cálice em memória de Jesus. Vamos colocar de pé e juntos vamos orar a oração ensinada pelo Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, querida. Esse mesmo Espírito você possa exaltar o nosso Senhor. Tudo bem? Deixa que Ele flua sobre você. Ele é quem nos purifica e quem nos dignifica para que a gente adore Ele. Aleluia. Vamos continuar esse espírito de adoração, de devoção ao nosso Deus, ao nosso Rei. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu
exaltado, o Rei exaltado no céu. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Declare.
posso crer no porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Seu filho amado para na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Diga porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor encontra o nosso coração, Pai. E a tua glória invade esse lugar, Senhor. Invade o nosso coração também, Pai. Porque nós somos ministrados por Ti. Queridos, nós vamos passar por um momento de oferta agora e de dízimos. Que você possa depositar aqui em forma de devoção também no seu coração, o seu dízimo, a sua oferta ao nosso Deus. Na live vai aparecer a thumb de dízimos e ofertas. Você pode depositar na conta que está aparecendo aí para você. A gente vai cantar o refrão mais uma vez. Você possa vir aqui depositar. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus está no meio de nós, amém, irmãos? Muito bem, fim de ano é tempo de viajar. Quantos aqui vão viajar? É tempo de receber visitas, ou é tempo de visitar alguém. Se você é daqueles que sempre, todos os anos, nessa época do ano, recebe visitas, é um bom sinal. Você deve ser um bom anfitrião. A sua mãe deve cozinhar muito bem. Ou então você pode ser daqueles que visitam nessa época do ano. Quando a gente fala de visitas, tem vários tipos de visitas, né? Tem aquelas visitas cuja presença você classifica como presença a fazer o quê? A pessoa aparece com mala na porta da casa e fala, surpresa, cheguei. Aí tem que aceitar. Tem aquela presença prejuízo. Vem bando, não trazem nada e comem tudo. É tenso esse aqui, né? Presença albergue. Eles nem vão muito com a tua cara, aliás, não passam um dia na sua casa. Eles usam só como ponto de apoio um hotel de graça. Principalmente se você mora num sítio, na praia, numa cidade turística. Tem aquela presença, meu Deus, aleluia. Conhece? A visita chega e fala assim, meu Deus, chegaram. Ah, foram embora, aleluia. Mas também tem aquela presença nutritiva, aquela presença abençoadora, cheia de vida e alegria. É gente que faz bem para a nossa alma. É tipo vocês quando vão na casa dos seus parentes, amém ou não? Quando vai embora, fica aquele buraco, aquela saudade. Lá em casa, assim, quando vai visita, a gente faz café todos os dias, a gente coa. No dia a dia é café instantâneo, mas quando vai visita, todo dia a gente passa café. As visitas vão embora. E no dia seguinte a gente continua com esse costume para matar saudade de quem foi. Louvado seja Deus que eu tenho recebido muitas dessas visitas. E até hoje eu não recebi um meu Deus, aleluia. Então, o dia que você for em casa, que você não seja o primeiro, tá bem? Agora, se Deus fosse hóspede na sua casa, como você classificaria a presença dele? O crente tem que responder uma dessas. Fala assim, maravilha, pastor. É ou não é? Mas maravilha por quê? Ah, porque vai ser bênção. O crente vem com esses jargões, você não entende, mas por quê? O que é esse bênção? Ah, é que se acabar pão, Jesus multiplica pão.
né? É muito bom. Se acabar o vinho, não sei quem são os etílicos da igreja, eu dou um balde de água, ele me devolve um balde de vinho. Tem gente que acha que a presença de Deus seria maravilhosa porque a vida ia correr muito tranquila e em paz. É gente que não lê a Bíblia, tá certo? Porque uma vez Jesus falou para os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, Jesus no meio do barco, e no meio do mar, diz a Bíblia que veio uma tempestade de vento, e quase fez o barquinho ir a pique, e Jesus estava lá dentro. Então, a presença de Jesus não é bem assim. O problema é que o povo de hoje já não lê mais a Bíblia como o povo de antigamente. Diferente de vocês, aqui todo mundo lê a Bíblia todos os dias, amém, irmãos? Muito bem. Glória a Deus por isso. Agora, quem não lê, começa a fantasiar. Tem muitos deuses espalhados por deuses estranhos. Né? Tem gente que, quando pensa em Deus, pensa assim num grande serviçal cósmico que está sempre à disposição para te servir. Ou então Deus enxerga como um guarda-costas, 24 horas para te proteger. Ou um Deus gênio da lâmpada, para realizar todos os seus caprichos. É um povo que diz seguir a Deus, há controvérsias, mas que de Deus só querem tirar proveito. É uma troca onde Deus fica muito no prejuízo. São péssimas caricaturas de Deus, né, que o povo carrega, nada semelhante ao Deus revelado na Bíblia, porque a Bíblia apresenta o nosso Deus como santo, santo e santo, um Deus que é digno de receber a adoração, receber as nossas vidas em prostração. É um Deus que é apresentado como Senhor, e o povo como servos. Então Deus é Senhor e nós o servimos, pelo menos deveríamos servir. Deus nos ama, amém? Deus nos abençoa, mas Deus não é nosso servo. Temos que parar de inverter as coisas. Agora, quando eu falo de presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, cada um vive um momento diferente, uma circunstância diferente, né, uma situação muito específica. E por isso mesmo, cada um vai ter um tipo de experiência muito particular. Eu queria ver com vocês nessa manhã, como é a presença de Deus na família, aos olhos do santo casal José e Maria. Para isso nós vamos ler Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 25. Mateus 1, 18 e 25. Vamos enxergar essa temática através dos olhos de José e da Maria. Diz aqui o texto: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho,
e ele lhe pôs o nome de Jesus. Na cultura da época, entre o povo judeu, talvez entre os demais povos também, a mulher estava pronta a se casar a partir da menstruação, tá certo? Porque ela estava pronta para ter filhos. O propósito de casamento era ter filhos, quanto mais filho, melhor. E Maria, sendo uma judia, ela devia ter nessa ocasião seus 13, 14 anos de idade. Isso nos choca, né? Isso nos choca hoje. Mas naquele tempo era comum. Então era uma adolescente, temente a Deus, honrada, e já noiva. Noiva de José. Só que diferente do nosso noivado aqui, juridicamente era como se fosse casado. Tanto é que só podia, o rompimento de noivado era como um divórcio. A coisa era séria. A única diferença do noivado para o casamento é que, enquanto noivos, eles não mantinham relação sexual. Hoje em dia, até mesmo os crentes, não é nem noivo. Namorados já vivem assim. Alguns ficantes também já vivem assim. Agora, pensa, você que é homem aqui, você que é um crente no Senhor Jesus, você tem, se você é um homem normal, cadê os normais aqui da igreja? Homem normal da igreja, muito bem. Se você é normal, os seus hormônios borbulham dentro de si, concorda? Vocês entendem isso ou não? Borbulham. É difícil segurar a onda. Ser crente hoje é complicado. Veja bem que naquele tempo era mais fácil, né? Você segurar a onda porque começava a despertar para essa área, já casava, né? Principalmente para as mulheres. Hoje está cada vez mais difícil. Mas pensa, você é homem, então você segura a onda, você é um crente fiel, você está noivo. E porque você é um crente fiel, você não avança o sinal. Você respeita. E então, antes de casar, você descobre que a sua noiva, ela está grávida. E você sabe que a sementinha lá dentro não é a sua. Como você fica? Como você reagiria? É o que aconteceu lá na Palestina. Agora, veja bem. Hoje, aqui no Brasil, 2020, uma sociedade absurdamente liberal, para não dizer imoral, onde adolescentes já têm vida sexual ativa, onde tudo isso já virou uma bagunça, mesmo no Brasil, mesmo entre não crentes. Se o camarada é noivo, e ele ainda não tocou na namorada ou na ficante dele, e ela engravida, ele não perdoa. Gente, na nossa sociedade libertina, os homens não perdoam. A sementinha de um terceiro ali dentro da barriguinha da namorada da noiva. Pensa como foi há 2000 anos. Uma tremenda decepção para José. Uma situação complicadíssima para Maria, que era inocente. Vocês já tinham pensado de que a presença de Deus dentro de um relacionamento pudesse causar tanta tensão? Porque no nosso imaginário, assim, Deus está dentro de casa, está tudo bem, ou não é? Se Deus vem, a gente fala assim, se Deus estivesse aqui, essa bagunça não estaria acontecendo. Quem disse? Se você é desses inocentes que acha que a presença de Deus, e olha lá que a presença de Deus na vida de José e Maria não era nem uma presença assim espiritual, uma presença pela fé como é a nossa, como a gente experimenta. Era a presença literal, carne e osso. Era Deus sendo gestado no ventre de Maria. E toda essa confusão. E a gente vê outros textos nas Escrituras também. Por exemplo, aquela vez que Jesus estava falando na casa de Lázaro, Marta e Maria. E deu aquele perrengue entre as irmãs, aquela ciumeira toda, e Jesus ali.
presença de Jesus. Se você imagina que vai tornar a sua vida, as suas coisas sempre suave e tranquilo, se Maria e José estivessem aqui para dar um testemunho, e você falasse uma besteira dessa, os dois, acho que nem ia falar nada para você. Ia olhar um para o outro, e a mulher, o que você acha? É, homem. Tadinho, não sabe de nada, coitado. Né? Inocente. Presença de Jesus. Agora, aconteceu tudo isso. Maria passou por apertos, mas ela não foi pega desprevenida, irmãos. Não foi assim de repente, do nada. Ela não acordou um dia, se espreguiçou, olhou para baixo e falou: caraca, tem um bebê aqui dentro. Não foi assim. Ela foi divinamente avisada. Mateus não fala, mas o crente Lucas, nosso irmão, ele fala lá. Lucas capítulo 1, verso 28, 38. Leia comigo. Olha só como é que se deu. Antes desse relato de Mateus, veio esse acontecimento aqui, descrito por Lucas. Verso 28. O anjo, aproximando-se dela, disse, de Maria: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Repito as palavras de Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus avisou a jovem Maria através do anjo. E ela concordou prontamente, mesmo que isso fosse potencialmente desastroso para ela. Ela seria marcada naquela sociedade ultraconservadora da época, num vilarejo onde todo mundo se conhecia. Ela possivelmente arruinaria o seu casamento. Um futuro sonhado, um futuro aguardado, planejado. Na melhor das hipóteses, o futuro dela ficou debaixo de uma grossa e terrível e escura nuvem de incertezas. A belíssima Maria, aquela adolescente consagrada, diante desse projeto assustador do nosso Senhor Jesus, de Deus, né, através de Jesus, ela não negocia, ela não regateia, ela se rende à vontade de Deus. Eu quero frisar para vocês, queridos, que a gente está falando de uma adolescente. Quantos anos você tem, Simon?
no máximo tinha a idade do Simon. Todo mundo aqui, mais velho do que Maria nessa situação, nessa ocasião. Vocês sabem, se vocês não pensaram, talvez pensam assim ainda, vocês têm amigos que pensam que uma vida bacana, uma juventude bem vivida, uma vida radical, é o quê? É encher a cara. Encher a cara. Eu fico triste com os casamentos dos crentes hoje, que acabam em bebedeira. Quantos casamentos? Começa assim, parece na presença de Deus, e parece que termina no quintal do inferno. Como eu sou de dormir cedo mesmo, então eu tenho desculpa, eu falo assim, olha, já deu minha hora, eu vou embora. Acha que é bonito, isso é radical. Radical é experimentar drogas, ficar chapado. Radical é experimentar adrenalina correndo forte nas veias. Eu tive amigos de classe média alta, que a adrenalina deles era cometer pequenos crimes. Iam no supermercado, roubava chocolates que eles não precisavam roubar, só para ter aquela adrenalina. Vida radical. Radical é transar com todos e com todas, como se fosse um animal no cio. Isso é radical para o mundo. Mas eu quero dizer que isso qualquer um faz. Qualquer um pode fazer. Isso é para os fracos. Sabe o que é vida radical? Vida radical é você se render à vontade de Deus, mesmo não sabendo no que isso vai resultar. Vida radical é você seguir a vontade expressa de Deus nas Escrituras. Vida radical é você permitir que o Espírito Santo conduza os seus passos, ainda que a direção que ele aponta muitas vezes te assuste. Isso é vida radical. Isso é fazer a juventude valer a pena. Isso não é para fracos. Aliás, isso não é para ser humano. A gente consegue viver a radicalidade do Evangelho somente no poder do Espírito Santo. Vida radical é o que a Maria, essa adolescente, mostra para todos nós. Se a Maria, tem gente que fala assim, adolescente, aborrecente, toda essa conversa fiada. Crente não tem que ser nada disso. Ela era uma adolescente, e ela foi radicalmente comprometida com Deus, não é à toa que Maria, essa santa mulher de Deus, foi escolhida para gestar o seu filho, né, o Filho de Deus, em seu ventre. Nós não sabemos, sabe, se foi Maria que um dia chegou e falou assim, José, vem cá, homem, deixa eu te contar uma novidade que não é muito boa. Ou então, se ela não falou nada e um dia ele foi visitar Maria e ele viu aquela barriga enorme. A Bíblia não fala. Nós não sabemos. Sabemos que foi demais para a cabeça dele, a ponto dele pensar seriamente e abortar esse projeto de concretizar o casamento. O texto diz que José pensou em deixar Maria. Dias tensos e intensos para José. Talvez foi pensando nele que o nosso poeta escreveu, e agora, José? Maria engravidou, a luz apagou, o casamento já era. Né? Quem imaginaria o que faria sua doce Maria? É algo tenso, né? E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? O texto é muito econômico para relatar esse acontecimento todo. Possivelmente, José orou, mas pelo menos uma coisa bacana que eu vejo aqui, José, no meio dessa turbulência toda, vejam só, a cabeça de José funciona, ele pensa, ele não age passionalmente, ele não foi pegar uma peixeira lá na sua bolsa, né, e passado no ventre de Maria, porque situação séria exige boa reflexão.
como homem de Deus, eu acredito que ele orou, ele buscou direção, nós não temos certeza. Certo é que nesse período, Deus intervém nessa história. A presença de Deus na vida desse casal, como a gente viu no início, foi turbulência, foi tenso. Às vezes acontece, tem gente que larga Deus no início da vida cristã, por causa de tempestades que surgem. Gente, isso está previsto. Está previsto. Então, a presença divina, o Deus no meio desse casal, trouxe dificuldade, mas não ficou nisso. Não ficou nisso. José não ficou na mão. Nem a honra de Maria ficou no chão, irmãos. Maria experimentou na pele, ela viveu aquilo que 1000 anos antes, um ancestral direto de José, chamado Davi, deixou escrito lá no Salmo 37. Olha o que saiu das penas de Davi. O tataravô de José, o seu esposo. 4, 5 e 6. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Maria agradou-se de Deus. Maria entregou a sua vida em completa confiança, para que Deus realizasse nele, através dela, a vontade de Deus. Maria confiou no Senhor, irmãos. E então aconteceu aquilo que o verso 6 fala. Deus agiu, fez sobressair a justiça. Deus vindicou a honra de Maria. Deus vai até José em sonho e fala: não temo receber Maria, José. Maria não teve que fazer nada, porque quando a gente se entrega a Deus, a nossa causa se torna a causa dele. É o Senhor quem resolve. É o Senhor que entra na história, salva o sonho de Maria, salva o casamento de Maria. É Deus mesmo quem defende a honra dessa belíssima jovem chamada Maria. Deus cuida dela. Então, sobre obediência a Deus, Maria, ela tem algumas coisas a nos ensinar, né? Por exemplo, que a obediência a Deus não deve ser motivada por nossos interesses pessoais, ou por aquilo que nós podemos ganhar de Deus. Não tem a ver com troca. Obediência a Deus não é garantia de um caminho suave pela frente. Obediência a Deus deve ser resultado do nosso amor, do temor que nós temos de Deus. E o nosso amor a Deus sempre é uma reação, sabia disso? Se você ama Deus, saiba que o seu amor é uma resposta, é um movimento segundo, sempre. O João, ele diz lá, no capítulo 4, verso 19 da sua carta: nós amamos porque Deus, o nosso Senhor, nos amou primeiro. É que eu respondo o amor de Deus com amor. Eu sou conquistado pelo amor de Deus, então eu não tenho como não responder com amor. O que nós podemos esperar da presença de Deus, então, no meio de nós? Já que isso é o que inaugurou o primeiro Natal, a presença de Deus no meio de nós. Podemos esperar o quê? Que na tribulação, na luta, na dificuldade, no choro, nos momentos negros, mais tenebrosos da nossa vida, nós não passaremos sozinhos, porque Ele está no meio de nós. A nossa jornada nunca mais será solitária, porque Jesus veio como o quê? Emanuel,
É o Deus no meio de nós. E assim como Maria e também José ouviram, não temas, porque Ele está no meio de nós, podemos seguir com coragem, porque vamos precisar de coragem, porque viver segundo os ditames do nosso Senhor vai confrontar a ordem natural deste mundo, vai confrontar a direção que o Deus deste século, que é Satanás, tem imprimido na sociedade. Vamos precisar de coragem, mas nós temos alguém que vai gerar essa coragem em nós. Então, uma grande questão que a gente tem que responder é: você está com Deus? Você já recebeu Cristo? Já se entregou? O seu coração já está rendido a Ele? É melhor passarmos lutas, mas com Deus conosco, do que uma aparente tranquilidade, sozinhos. Sabe que antes dos tsunamis, o mar está tranquilo. É uma tranquilidade fake, enganosa, desastrosa. Agora, para quem tem na pessoa de Jesus o seu Emanuel, o Deus conosco, você, se Jesus esse Emanuel faz sentido para você, você pode descansar, mas para isso precisa o quê? Confiar. Por isso, incrédulos não conseguem descansar. Porque incrédulos não confiam em Deus, incrédulo só confia em si. Na sua força, na sua capacidade, nos seus relacionamentos, nos seus recursos. Confia em si. E quem confia somente em si, ele sempre vai chegar no momento que aquilo que ele tem não é suficiente, que o seu braço não alcança onde tem que chegar, que as forças vão ser insuficientes. É terrível a gente confiar apenas em nós mesmos. A grande maravilha, porque Emanuel esteve conosco, e está conosco, a gente vai ver, é que hoje, por causa de Jesus, a gente tem alguém nesse universo todo. Ainda que todas as pessoas nos abandonem, a gente pode dirigir a nossa oração e saber que há alguém a quem nós podemos chamar de Pai. Há alguém em que a gente pode confiar toda a nossa vida. Há alguém que cuida de nós, que tem o seu olhar de cuidado e de bondade depositado na nossa vida. Jesus está no meio de nós, amém, irmãos? Amém. Por isso, eu e você podemos confiar nesse cuidado infalível e descansar o nosso coração. Essa presença bendita e maravilhosa não é desfrutada por egoístas solitários. Eu repito, essa presença bendita e maravilhosa não pode ser desfrutada por egoístas solitários. Por quê? Porque, olha o que Jesus diz, Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Por quê? Porque Deus, Emanuel, é Deus conosco. Não é Deus para mim, não é Deus comigo. Ele fala do contexto da igreja. 2 ou 3, Emanuel. A mensagem de Natal é isso. Então, viva intensamente o projeto de Deus para a sua vida. Olha, aqui a grande maioria são jovens. Mais de 90% são jovens.
viva o projeto de Deus para a sua vida. Talvez você está indo para um buraco que você não sabe, ninguém sabe aqui. Talvez nem a sua mãe sabe que tipo de vida você está levando. Maria, essa adolescente, essa irmã mais nova nossa, ela nos deixa assim um exemplo belíssimo de uma vida intensa, bem vivida. Viva para Deus com coragem. Viva radicalmente. Seja um crente raiz. E bom ânimo, não perca a esperança. Não perca a esperança, você não está sozinho. É Emmanuel, Deus conosco, Jesus está no meio de nós. E quer saber até quando? Por que eu falo que ainda ele está? Se Jesus já veio, já foi crucificado, foi morto, ele ressuscitou e voltou para os céus. O corpo físico dele foi, para que o espírito dele pudesse estar em todos os lugares. Mateus 28, 20b. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Palavra do Senhor. Por isso ele continua sendo Emmanuel. Jesus está no meio de nós. É promessa de um Deus que não pode mentir. Então está acontecendo. Glória ao Emmanuel, o Deus que está no meio de nós. Agora que essa glória, Emmanuel, não seja apenas da nossa boca. O grande convite, o encorajamento que José e Maria fazem para mim e para você, é que a nossa vida expresse esse amor por Emmanuel. Que o meu jeito de viver, o meu jeito de estudar, jeito de trabalhar, jeito de viver a coisa comum do casamento, expresse para o mundo. Se o mundo não crê, que ele possa ver que no meio de nós existe um Deus vivo e verdadeiro, que Jesus possa brilhar através de nós. E assim, outros que estão nas trevas tenham oportunidade de conhecer esse mesmo Deus que há 2000 anos nasceu e continua no meio de nós. Vamos orar. Talvez você nunca entregou a sua vida em confiança. Você que nos assiste hoje, ou quem sabe futuramente, você vai acessar esse vídeo. Esse Jesus que nasceu, ele pode fazer toda a diferença e sentido para a sua existência. Você pode entregar a sua vida hoje. E então, de alguma maneira, o Natal, ele vai acontecer na sua vida. Uma fé gerada por Deus será iniciada no seu coração. Mas para isso, você precisa ter um encontro com Deus. Se o Espírito Santo está de alguma maneira convencendo você de que tudo isso faz sentido, então certamente Ele está dizendo que você é um pecador, que você está afastado de Deus, que você precisa de Deus. O primeiro passo é chegar diante de Deus em fé e confessar a Ele que você é um pecador, uma pecadora, e que você confia a Ele o tratar o seu pecado. E Ele já fez isso no Calvário, na cruz. Você pode falar assim: Senhor Jesus, eu reconheço que quando o Senhor morreu naquela cruz, morreu por causa dos meus pecados. Obrigado, eu quero tomar posse dessa verdade pela fé. Então, se você fizer isso, você está sendo perdoado por Deus, o nosso Senhor. E agora você também pode dar um passo seguinte e dizer: Deus, eu não quero mais dirigir a minha vida, tomar conta da minha vida, porque eu sou um fracasso. Eu quero entregar a minha vida em confiança ao Senhor. Eu quero dizer que a partir de hoje,
não mando mais eu, mas o Senhor manda em mim. Digna-te a ser o condutor da minha existência, porque eu só falhei, eu só peguei caminho errado. Dirige a minha vida, Senhor, e eu quero viver para Ti, pelo resto da minha existência aqui na terra, e desfrutando o gozo celestial, depois que dessa terra eu partir. Se você fizer isso, você estará se tornando um filho de Deus, conforme diz as Sagradas Escrituras. Evangelho de João capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Deus santo e bendito, eu peço que o Senhor confirme essa palavra, de modo especial na vida daqueles que nunca permitiram o Senhor fazer parte de suas vidas. Jesus já faz parte da história da humanidade há 2000 anos, e ainda hoje, 2020, há homens e mulheres que vivem totalmente à parte de Jesus Cristo. Nós rogamos por esses, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, quem sabe pessoas que moram debaixo do nosso próprio teto, para que esses também sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E agora, Senhor, eu quero orar por essa juventude que está aqui, outros que nos assistem. Levanta uma geração radicalmente comprometida com o Senhor, que viva o Evangelho, Senhor, de modo intenso, a exemplo da jovem, dessa adolescente tão linda chamada Maria. Ó Deus, um passo de fé, jamais na escuridão, porque nós mergulhamos na luz de Jesus Cristo. Levanta uma geração, Senhor, de jovens, que tenham coragem de dizer não para tudo aquilo que procede do inferno, e dê um grande, um estrondoso, um gigantesco sim para o Espírito Santo. Deus, e o Teu nome seja glorificado dessa maneira. Faz dessa igreja uma igreja, ó Deus, que seja 100% comprometida com Jesus Cristo, com o reino de Deus. Oh meu Pai, para que aquilo que aconteceu, e o Senhor vendo as nossas vidas hoje, o Senhor possa dizer: que bom, esse povo entendeu a mensagem, esse povo entendeu, recebeu, abraçou Jesus, o Emanuel, o Deus que está no meio de nós. E aqueles que estão vivendo, Senhor, momentos difíceis, justamente por crerem no Senhor, reveste de uma unção de coragem, para que não desistam, ajude-os a perseverar. Ó Deus, que o desânimo corra longe deles, e eles possam permanecer firmes. Espírito Santo, ó Deus, renova a força, renova a esperança, ó Deus, renova ânimo. Queremos ser um povo, ó Deus, que cede sempre, procede, não desiste, não desanima. No nome de Jesus, assim nós oramos, e sabemos que isso tudo é possível, porque Emanuel, o Deus conosco, já está no meio de nós. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé.
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus que está no meio de nós, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém. Muito bem, vamos para casa, bom almoço para todos.